Paz e misericórdia, santidade. Espero encontrar todo mundo bem, cheio do Espírito Santo. Estamos começando aqui a nossa live da misericórdia, nesse trido maravilhoso. Sejam todos muito bem-vindos. A Eliana já está entrando aqui e a gente já vai, daqui a pouquinho, chamar ela aqui para que a gente possa escutar esse testemunho maravilhoso. Você vai ficar impressionado. Você não tem noção. Imagina do que Deus fez na vida dessa mulher. Bom, a gente vê o que fez agora, né? Hoje. Que nós vemos essa graça enorme que ela hoje faz com que chegue aos corações de tantas pessoas o amor de Deus através das suas canções e da sua pregação também. Tá bom? Eliana já está com a gente aqui. E vamos chamar ela para que ela possa participar com a gente, para que a gente possa experimentar essa grande graça, grande graça de colher o testemunho dela aqui, tá bom? Vamos ver aqui se eu consigo chamá-la. Eliana, faz um favor, minha irmã, pede para entrar na live aqui, porque eu não estou conseguindo te chamar, não sei o que está acontecendo, não sei se é nosso Instagram aqui que está com algum problema, mas eu estou clicando no nome aqui e não está dando. Então você pede para entrar aqui com a gente, tá bom? Oração pelo meu irmão que está internado. Vamos rezar pelas intenções de vocês também, tá legal? Estamos aqui para nos colocarmos juntos em oração. Opa! Olá! Boa noite, minha santa! Boa Que bom acolher você aqui! Diácono! Sua bênção! Deus abençoe, minha querida. Uma grande alegria sempre estar com você em todas as situações, seja ao vivo, seja por aqui. É verdade. Mais uma vez, né? Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus mesmo. Muito obrigado por aceitar esse convite. Nós estamos aqui na Semana, né, da Misericórdia, a semana que nós estamos preparando o nosso coração para o Domingo da Misericórdia, esse momento de tanta graça na igreja, né? E nós estamos então fazendo essa série de lives, experimentando um pouco da misericórdia que toca em cada área das nossas vidas, né? E para nós é uma grande alegria poder te receber. E, na verdade, não somente aqui, como eu te disse pessoalmente nesses dias, a proximidade de vocês, da sua vida, do Fábio, com a Aliança de Misericórdia nesse tempo, para nós é um presente. Para mim também é uma alegria muito grande. Recentemente estivemos juntos, né, em Salto, com essa comunidade que sempre me acolheu com muito carinho. E nada melhor do que retribuir com aquilo que a gente tem de dom, de talento, né? Somar forças para um bem maior, para um propósito muito maior. E nós somos um corpo, né? E essa é a beleza da nossa igreja. Cada um com o seu carisma, cada um com o seu dom, mas quando a gente se une é uma explosão dessa misericórdia de Deus que precisa e deseja alcançar muitos corações. Então, mais uma vez, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estarmos juntos mais uma vez. Que bom. Vamos fazer uma oração então para que nós possamos começar em Deus, pedir a graça de Deus sobre as nossas vidas nesse momento. Muitas pessoas estão aqui também no chat fazendo seus pedidos de oração e nós não vamos conseguir ler todos os pedidos de oração, mas nós colocaremos em intenção. Eu costumo, sempre que eu faço uma live, eu digo para as pessoas, os nossos olhos não conseguem ler, mas o coração de Deus recebe todos esses pedidos, sem dúvida, porque o coração de Deus é capaz disso. Por isso, vamos nos colocar em oração e assim pedir a Deus, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor e Deus, confiantemente nós nos colocamos na Tua presença. Eu te agradeço pelo dom da vida da Eliana, te agradeço pelo dom da vida de cada um desses irmãos, cada uma dessas irmãs que conosco nesse momento oram, colocam as suas intenções. Nós pedimos, Senhor, de verdade, que o Teu sagrado coração, Teu coração misericordioso, o coração que derramou sangue e água do alto da cruz para nos redimir e para nos salvar, que esse coração acolha cada um dos pedidos dos Teus filhos.
Nós pedimos que a força do Teu Espírito Santo esteja sobre nós nessa noite, porque nós somos vasos de argila e por isso nós pedimos, Senhor, conscientes da nossa fragilidade, da nossa pequenez, que o Senhor possa utilizar de nós esses vasos frágeis e limitados como um lugar, um recipiente da Tua graça que seja derramada sobre todos os nossos irmãos e nossas irmãs aqui presentes. Por isso, assim, nós te adoramos e te bendizemos e te agradecemos, porque o Senhor nos tornou dignos de estar na tua presença e de te servir. Por isso eu peço que o Senhor nos abençoe nessa noite, que o Senhor nos conduza segundo a tua vontade, segundo o desejo do teu coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Eliana, olha, antes de você entrar, eu estava perguntando para as pessoas assim, olha, eu acho que eu vou perguntar para a Eliana um pouquinho do testemunho dela, que é um testemunho de misericórdia. Eu perguntei, quantos de vocês já ouviram? Sabe, teve um monte de gente que falou que não ouviu ainda. Tem Sério? Viu? um monte de gente que não Isso ouviu ainda, né? Então eu muito queria começar. interessante. É, então, eu queria começar por aí, né? Bom, também boas-vindas a todos os seguidores da Eliana, né? Que estão chegando na live aqui, aumentando nossa live lá para cima também. Muito obrigado, Deus os abençoe muito, né? Creio que os seguidores da Eliana já conheçam, mas tem bastante gente ainda que não. Então, eu queria, Eli, assim, de uma forma simples, da forma com que você sentir no seu coração, com muita liberdade, que você partilhasse um pouco do seu testemunho, um pouco da experiência de misericórdia que você fez, né? Da experiência da misericórdia que alcançou a sua vida. Ótimo. Para mim também é muita. É uma provocação de Deus, né? Porque há tantos anos contando a mesma história, né? Mas para mim, muitas vezes, quando vou contá-la, é uma surpresa, é uma novidade. E para muitas pessoas que também já escutaram, testemunho que para elas existe um ponto ali que ficou escondido, que se atualiza. Então é muito interessante essa questão do testemunho, né? A gente não pode se acostumar com as maravilhas de Deus na nossa vida. E eu tenho isso muito registrado, sabe, Diácono? No meu ministério, na minha vocação, no meu chamado, na minha musicalidade. A minha história é o que imprime tudo aquilo que eu faço diante de Deus. Então, eu vou direto ao ponto, né? Eu fui uma adolescente rebelde, que dei muito trabalho para os meus pais. Eu comecei a beber com 13 anos. Dos 13 aos 16 anos, foi um período muito difícil para mim, mas, claro, para os meus pais, né? Eu sou capixaba, sou do Espírito Santo, e ali eu me afundei, cheguei no fundo do poço, literalmente. Eu passei pela bebida, como eu disse, né? Era cachaça, vinho, bebidas mais quentes, né? Até a maconha. E com isso, sempre aquela dobradinha, né? Bebida e relacionamentos desregrados, né? Namoros, e na época era ficava com um, ficava com outro. E isso ia me desestabilizando afetivamente e sexualmente também. Então foram 3 anos onde eu vivi esse fundo do poço, esse inferno na minha vida mesmo. Sofri com isso, mas pior do que eu sofrer, eu penso que era ver o sofrimento dos meus pais. E eles eram os mais atingidos, porque meus amigos, que se diziam amigos, na verdade não estavam ali comigo, né? Eu saía à noite, eu bebia tanto, eu chegava a desmaiar de tanto que eu bebia e ficava sozinha. Então, os meus pais, quando se atinaram para essa realidade, eles começaram a frequentar a igreja. E aí foi um ponto muito importante, porque através dessa fragilidade do meu pecado, vamos dizer assim, que os meus pais caíram de cabeça na igreja, primeiro no grupo de oração da Renovação Carismática e depois no encontro de casais. Ali eles se encontraram em Deus e receberam da parte de Deus muita fé, muita força para enfrentar aquela situação da qual eles estavam envolvidos, que era a minha realidade. E com isso, minha mãe começou a ter a dimensão desse combate espiritual, do poder da oração, né? Então, quantas vezes eu saía de casa, minha mãe sempre conta isso, é um testemunho para ela também, né? Ela, como eu não voltava para casa, ela e meu pai começavam a rezar. Ela ficava em casa rezando o terço e meu pai ia para a rua para me buscar, para tentar me achar, né? Porque na época não tinha celular.
e esperando que alguém pudesse dar um sinal, ou alguém ligasse para casa, ou ela conseguisse falar com algum dos meus amigos, ou meu pai me encontrasse na rua, né? Mas eles iam ao hospital, delegacia, vários lugares para poder me achar. Meus irmãos eram menores, assistia tudo isso. Por um tempo isso até foi marcante para eles. Mas isso então se deu, eu estou resumindo mesmo para a gente não se deter a essa história, porque acho que a misericórdia é muito maior, né? A gente passa por essa fase e é importante a gente ter isso na memória, né? Porque a minha história, por muito tempo, para mim foi um peso. Eu não me achava digna do amor de Deus, eu me achava muito suja, muito incapaz de receber de Deus tudo aquilo que Ele tinha, né, para mim, como os talentos, na época, né, na Canção Nova, mesmo a própria comunidade, a vida em comunidade. Mas depois eu entendi que foi bendito o pecado que me trouxe a essa experiência com o amor de Deus. E através dessa experiência com o amor de Deus, poder falar dessa experiência, que aí entra o testemunho, né? Então, a minha história é uma história de salvação. Eu posso hoje declarar, eu me reconciliei com a minha história. E ela se tornou uma história de salvação. Mas ela só se tornou história de salvação quando eu, numa noite, uma bela noite, de uma sexta-feira, dia 14 de maio de 93, eu tomei álcool de cozinha. Nossa. Eu, na minha loucura, né? Na minha loucura, foi o ápice, né, da minha loucura. Eu já fiz muitas loucuras, mas essa foi a pior delas. Foram E quantos anos, Eliana? 16. Quantos anos? Dos 13 aos? 16. 13 aos 16 anos. 3 anos. 3 anos. E foi esse episódio que me fez cair na real. Eu, então, tomei essa bebida, misturei com vinho. Existe todo um contexto. Para as pessoas que não conhecem a minha história, eu queria até fazer uma propaganda. No ano retrasado, eu celebrei 20 anos de Ministério de Música. E eu gravei um especial, Eliana Ribeiro, 20 anos. E nesse 20 anos, nesse especial que está disponível no YouTube, ali eu conto toda essa história, com canções e narrativas, né? História, dramaturgia. Então, para quem não conhece e quer saber os detalhes, corre lá depois da live. Mas nessa ocasião, nesse episódio, foi quando eu entrei no coma alcoólico, fui internada, e o hospital já me conhecia, os plantonistas já me conheciam, né? Porque todo final de semana eu ia para o hospital, meu pai me levava, me achava na rua, ou eu chegava em casa bêbada, ele me levava para o hospital para tomar glicose na veia, para poder reviver. E nessa sexta-feira não foi diferente. Eu fui levada para o hospital e o médico indagou a minha mãe, né? Perguntou para ela o que dessa vez tinha acontecido, porque eles quase tinham me perdido. Foi por pouco que eles não iam me perder. E minha mãe, ali também, no desespero dela, não sabendo o que fazer, ela silenciou, né? E viveu de novo aquela tristeza, né? De esperar, de rezar e não ver uma solução. Mas por que minha mãe não tinha saído? Porque o motivo de eu ter me revoltado foi ela não ter me deixado sair naquela sexta-feira. E ela não tinha me deixado sair naquela sexta-feira porque no sábado o Padre Léo iria na minha cidade fazer um encontro de jovens, ministrar um encontro de jovens. Minha mãe tinha apostado tudo naquele encontro. Durante a semana ela rezou, ela tinha falado comigo, eu já sabia, mas eu não queria ir naquele encontro. Por causa da rebeldia, nessa luta interior que eu vivia, né? E aí ela não queria que eu saísse para poder ter disposição, para ela poder me levar nesse encontro. O que acontece é que eu recebi alta na mesma madrugada e no outro dia de manhã eu acordei diferente. Alguma coisa mexeu comigo. Até então não sabia o que era. Mas alguma coisa interior estava me provocando e mexeu comigo a ponto de eu entender que aquela vida não era mais para mim. Só que eu não tinha força, eu não sabia o que fazer. Então eu acordei e pedi para que ela me levasse no encontro. Que eu imaginei comigo, né? Eu já tinha tentado de todas as formas vencer aquela solidão que eu sentia, porque na verdade eu procurava na bebida, na droga, na maconha, nos namoros desregrados, o preenchimento daquele vazio que existia dentro de mim. Eu sabia que tinha um vazio, que eu buscava nessas coisas, eu não sabia em quem procurar, procurava nessas coisas. E aí naquela sábado de manhã eu disse, eu não aguento mais essa vida, eu preciso de ajuda, então peraí, eu já tentei de tudo, não deu certo, eu vou ouvir minha mãe, eu vou nesse encontro aí, vou ver o que está acontecendo, o que vai acontecer lá. E eu fui sozinha,
E aí, eu chegando lá, o padre começou a conduzir, passei a parte da manhã ali, naquele encontro. Na parte da tarde, o padre conduz uma oração e eu ali em prantos, né? Porque eu pensei comigo, eu nunca vi esse cara na minha vida, esse cara, né? Esse padre na minha vida. E ele está narrando, ele está dizendo exatamente o que eu estou vivendo. Só pode ser coisa de Deus. Então, ali naquela hora, ele ali na palavra de ciência, né? Conduzindo a oração de cura interior, eu disse, Jesus, eu não aguento mais a vida que eu tenho, entra na minha vida. Então, foi no dia 15 de maio de 93 que Jesus entrou na minha vida e a partir dali tudo mudou. Mas eu digo e conto sempre, né? Claro, nós estamos assim pincelando. Eu estou pincelando mesmo. Isso. Existem detalhes muito bonitos, muito importantes, mas para dizer, né, que a misericórdia. Até fiz uma pregação no PHN uma vez, que o título da pregação era A Misericórdia tem rosto de pai e mãe, porque Jesus se utilizou, né? Deus se utilizou do meu pai e da minha mãe para não desistirem de mim. E foi a partir desse amor, dessa não desistência, né, dessa perseverança deles para quererem me salvar, que eu entendi o tamanho do amor de Deus, que não desistiu de mim e não desiste de nenhum dos seus filhos. E esse amor que bate a porta do nosso coração espera só essa oportunidade da gente se abrir para ele poder fazer maravilhas. Eu me recordo que eu tinha uma doença. Por causa da bebida, eu bebia todo dia, eu era dependente da bebida. Eu tive um problema de intestino, eu evacuava sangue. Nossa. E tinha uma gastrite aguda, que não tinha tratamento para mim. Uma das minhas loucuras que eu fazia era misturar a bebida com o remédio. O remédio do tratamento. Todo o tratamento que eu fazia, eu não me importava com a vida. Então, eu misturava tudo. Eu queria ficar alucinado, eu queria viver aventuras, experiências ali. E aí o médico não tinha mais o que fazer. Há um ano fazendo tratamento, não tinha o que pudesse fazer. E a partir desse encontro, né, dessa experiência forte que eu tive ali com Deus, no sábado, na terça-feira eu ia fazer novos exames para saber qual tipo de tratamento que eu iria fazer, novos tratamentos. O médico constatou que não tinha mais nada. Eu fui curada fisicamente. E Nossa, o obrigado. grande lance, o ponto ali, chave do encontro, desse processo de conversão que começou, foi o perdão que eu precisava liberar para os meus pais. Eu não tinha entendimento da dimensão que era a carência que eu tinha deles, né? O buraco que existia dentro de mim. Claro, eles nunca tiveram culpa dessa ausência deles. Meus pais sempre trabalhavam muito e trabalhavam por um motivo nobre, que era sustentar a família, sustentar a casa, dar o melhor para mim e para os meus irmãos. Mas por isso, né, por essa ânsia, olhando por esse lado deles, né, positivo, eles se ausentavam, e ausentavam bastante, e essa ausência gerou isso em mim. Agora, isso também não quer dizer que toda criança ou jovem que tem seus pais ausentes que vão se enveredar no caminho da droga e da bebida, porque não é resposta, né? Então, foi uma escolha pessoal. Eu escolhi mal. Eu fiz as escolhas ruins, né? Não conseguia ter essa maturidade naquela época. Claro que pai e mãe tem que ser presença na vida do filho, né? O Padre Léo sempre contava, se você não dá o colo para o seu filho, né? Você não dá um abraço no seu filho, um beijo no seu filho, o traficante vai dar, né? Qualquer outra pessoa vai dar, vai oferecer. Então, o lugar do amor, da misericórdia começa dentro de casa. E eu experimentei isso na minha casa. Até o fim. Até o fim, meus pais não desistiram de mim, me sustentaram ali no amor, no acolhimento, na paciência e na insistência com Deus e comigo mesmo. Então, eu digo mesmo, a minha vida começou ali. Eu nasci de novo naquele dia 15 de maio de 93. Que lindo, irmã, que lindo. Você está envolvida com certeza aí no seu testemunho. Não sei se você está conseguindo acompanhar os comentários, mas muita gente dizendo: Nossa, disso eu não sabia. Nossa, isso é verdade, meu Deus, como pode, né? Porque não adianta, né? As pessoas, a grande maioria das pessoas te conhece, claro, desde quando você era da Canção Nova, toda sua vida missionária. Não adianta, as pessoas, né, projetam e acham que sempre foi tudo mil maravilhas, né? E trazer um testemunho assim é muito importante, porque eu acho que esse ainda continua sendo o grande câncer das famílias hoje, ainda, né?
a questão do alcoolismo, a questão da droga, né? A questão do distanciamento de pais e filhos, né? Muitas pessoas estão colocando nos comentários dizendo, né? Eu sofro isso também, eu também sofro isso com os meus filhos. Uma pessoa pediu oração aqui pelo pai que é alcoólatra, né? Então, essa é uma luta muito real, né? E isso faz parte da nossa realidade, né? Mas nesse testemunho, Eliana, eu queria que você, porque uma experiência que para nós aqui na Aliança é muito viva, porque nós temos um padre na Aliança aqui, o padre Luiz Fábio, ele é muito engraçado, e ele fala assim, a gente da Aliança, a gente pesca em brejo, né? A gente não pesca em mar aberto, né? A gente pesca no lugar onde tem uns peixes meio esquisitos. E cada um de nós, assim o é, né? Cada um de nós tem também uma história de misericórdia, né? Agora, para nós aqui, nós experimentamos muito isso e eu queria colher de você, se você puder trazer para nós essa riqueza, porque eu tenho certeza que com base nessa experiência, Deus também moldou o seu coração e te trouxe uma compaixão muito grande de pessoas que vivem e viveram sofrimentos como esse que você também vive. E eu acredito que você já deve ter se encontrado com muita gente assim ao longo do seu caminho, da sua vida como pregadora e como musicista também. Não sei se você consegue lembrar algum testemunho claro, assim, prático, né, de que como se Deus te falasse assim, olha, foi por causa dessas pessoas que eu permiti que algo acontecesse na sua vida nesse sentido, né? Não sei se você tem algo assim em mente nesse sentido. Ô, Diácono e queridos aqui que estão acompanhando a live, é muito lindo, é muito maravilhoso, assim, toda essa obra de Deus, né? Porque a obra é dele. Eu só sou um instrumento. Eu poderia ter escolhido ficar no meu cantinho, silenciar, né? Viver, usufruir dessa bênção que foi Deus ter entrado na minha vida e pronto, acabou. Eu já seria o bastante, né? Poderia ter ficado lá na minha cidade, lá no Espírito Santo, confortavelmente, na minha casa. Mas Deus me chamou e fez me entender, como eu disse lá no início, né? Me fez entender que a minha história, ela era uma história de salvação. Deus entrou na minha vida, Deus entrou na minha vida. Eu quis contar nesses 20 anos, esse especial 20 anos, eu poderia ter contado só a minha parte ministerial, mas eu entendi que ao longo de todo o meu ministério, a minha musicalidade, o meu a minha experiência com Deus é ali que começa toda a minha vida e todo o meu ministério, todo o meu apostolado. Começou no dia que Deus entrou na minha vida. Porque todo o resto passou a ter sentido. Inclusive, contar a minha história, dar o meu testemunho. Então, ainda na Canção Nova, ali, né, que foi uma grande... um megafone, né? Eu já tinha um talento, eu cantava na minha cidade. Lá em Vitória, Espírito Santo, paróquia São Francisco de Assis. Já cantava lá. Eu fazia os meus trabalhos pastorais lá, catequese, curso da palavra, era voluntária no hospital de queimados, de crianças queimadas. Então tinha tudo ali. Mas a Canção Nova, ela foi esse megafone, sabe? Que ampliou esse amor de Deus através do meu testemunho. Então eu sou muito grata a Deus por esse tempo que eu vivi na Canção Nova, porque foi ali, claro, depois, há 6 anos, né, quase 8 anos que já estou fora, continuei meu apostolado, mas foi ali que Deus se utilizou de forma mais intensa. E eu me recordo, sim, são vários testemunhos. Eu quis contar tudo isso, Diago. Uhum. São muitos testemunhos que eu não tenho noção. Imagina, Eu não tenho imagina. noção. E essas graças, essas transformações, essas conversões só aconteceram porque houve esse eco através da TV, da rádio, dos CDs e das pregações. Quantas vezes o Padre Jonas pedia... Na verdade, o primeiro que da Canção Nova que me chamou para contar o meu testemunho foi ele. E eu tinha no meu primeiro ano de Canção Nova, tinha um programa na TV, muito simples. Depois dos acampamentos, ficava um povo ali, restavam umas pessoas do acampamento, e a TV criou um programa no dia de domingo, depois do acampamento, para poder fazer ali a programação. E eu me recordo que quem estava nessa entrevistada era o Valmir Alencar. E me convidaram para falar do meu testemunho. Esse testemunho que eu contei aqui para vocês.
E o padre Jonas estava em casa assistindo. Na missa de segunda-feira, isso foi um domingo, na missa de segunda-feira, ele já chegou para mim atrás do palco e disse: eu quero que você conte sua história hoje, aqui na missa. Então foi a partir dali. Depois veio o Padre Léo, que eu só conhecia o Padre. O Padre Léo fez parte da minha história, mas eu não conhecia o Padre Léo. Foi outra história maravilhosa. Eu só o conheci na Canção Nova. E ali as coisas foram se ampliando, entende? Mas um testemunho muito interessante foi quando eu morei em Portugal. Eu morei em Portugal, fui em missão em 2004, quando eu me casei. Eu me casei dia 14 de maio de 2004 e fui 3 meses depois, 4 meses depois, fui enviada em missão para Portugal, eu e o Fábio. E a nossa missão lá era falar da Canção Nova, evangelizar, divulgar a Canção Nova em todo o país. E fomos convidados para ir numa casa, um sítio, que eles chamam, né? Uma fazenda de recuperação masculina. E eu me lembro que foi eu, o Fábio e o padre Fernando Santa Maria. E ali eu comecei a contar minha história. E era um lugar muito reservado, sabe? É um sítio para os portugueses, quem é português sabe, é uma fazenda, é uma chácara. E muito reservado, muito retirado dos outros lugares da cidade. E eu comecei a contar minha história, era um grupo masculino, e comecei a contar mesmo assim, fui falando da minha experiência ali e tal. Daqui a pouco eu falei, pedi para o Fábio dar um tom, o Ré menor, para eu cantar o Sonda-me. E eu cantei o Sonda-me. E eu vi que os rapazes ali, os homens, até pessoas mais velhas, começaram a chorar, a chorar. Teve um intervalo e um rapaz veio me procurar. Ele disse, olha, eu preciso te agradecer. Eu não entendi nada, mas era um rapaz bem vestido e tal. Ele disse, olha, eu, eu, eu estava ouvindo a sua história e eu estava desconfiado que eu conhecia ela de algum lugar. Mas quando você cantou a música, eu disse, é ela. É a moça, a menina da fita cassete. Olha isso. É a menina da fita cassete. E ele foi contar essa história da fita cassete. Passou pela Casa de Missão da Canção Nova em Portugal, um missionário que chama Geraldo. Ele pegou aquele jovem que estava falando comigo na rua, nas drogas, e deu de presente para ele uma fita cassete com o meu testemunho. Nossa. Aquele jovem escutou o testemunho e se converteu. E quis fazer um caminho, um processo de cura, e se internou naquela casa onde eu estava. A transformação foi tão grande que ele já tinha se recuperado e ele era missionário na casa. Olha, eu estou contando, eu já estou arrepiada aqui. Ele se tornou missionário. Aquilo foi tão. Para mim, foi um dos maiores testemunhos, porque foi no início de tudo, né? Então, ele contando aquilo, me agradecendo. Eu conheci a menina da fita cassete. Como? Era a coisa mais improvável do mundo. Eu chegar no lugar escondido e aquele rapaz ter tido aquela experiência e poder me conhecer e partilhar aquilo para mim, comigo. Então, ali nós celebramos, né? Nós celebramos essa graça de Deus, que a gente não tem noção, eu não tenho noção mesmo. E são inúmeros testemunhos por onde eu passo, jovens que mudaram. Porque hoje eu já sei qual é o meu lugar, né? Eu sei que muitos jovens escutam as minhas canções, mas hoje a minha missão ela já está voltada para as mães dos jovens. Né? Eu já tenho 47 anos, tenho jovens hoje em casa, o Daniel de 18 anos, a Helena de 13. E hoje eu sei que a minha comunicação, minha forma de evangelizar, acaba alcançando mais as mães, né? E, de alguma forma, né, a minha história também toca pais e mães que sofrem, passam pela mesma realidade. Então, eu louvo muito a Deus, eu só tenho que louvar muito a Deus, agradecer, e também sei o meu lugar, diácono, de ser apenas um instrumento. A obra continua sendo toda de Deus. Quem faz é Ele. Mas Ele quis se utilizar desses testemunhos como o meu, de histórias como a minha, para chegar a corações. É a forma que Ele tem para chegar. E eu digo sempre, eis-me aqui. Que bonito, tá vendo só, gente? Que graça de Deus, né?
Tem uma palavra em Coríntios que eu gosto muito, inclusive é o meu lema de ordenação diaconal, que ela diz isso, né? Eu trago esse tesouro em vaso de barro para que todos compreendam que esse poder extraordinário vem de Deus, né? Nós somos, né? Nós somos alcançados por essa misericórdia que a gente não consegue expressar. Se a gente quiser começar a falar, ela já se esgotou. Não é possível descrever, né? Quando nós vemos um testemunho como esse, imagina lá em Portugal, gente, lá do outro lado do oceano. Como é que você vai É. imaginar, né, que chega lá, né? Eu não me lembro qual é o santo da igreja que diz isso, Helena. Depois eu vou pesquisar aqui, mas tem um santo da igreja que diz isso com muita clareza, né? Que nós colheremos no céu como flores, os frutos de tudo aquilo que o nosso testemunho realizou na terra. E será só no céu. Né? E graças a Deus que será só no céu, porque se a gente receber aqui na terra não tem céu, né? É, Então, graças a Deus exatamente. que seja mesmo o céu, né? Essa experiência de misericórdia faz com que Papa Francisco, né, diz muito isso, né, que a nossa experiência com a misericórdia nos leva a misericordiar, esse verbo que o Papa Francisco inventou, né, Mas isso que é é de é, muito real, uhum, porque você vai perceber, é muito assim lógico, porque você vai perceber que muitas pessoas, elas que nunca viveram o que eu vivi, por exemplo, ou qualquer outra pessoa que viveu o fundo do poço, vai conseguir entender com propriedade o que o outro está vivendo. Por isso há muito preconceito, há muita rejeição, há muita intolerância, porque somente quem viveu na pele entende quando o outro cai e só precisa de uma mão amiga para levantar de novo. Porque uma pessoa que tem uma vida como a que eu tive, a tentação é muito maior, é muito mais fácil de cair. Então sempre vai precisar alguém muito compassivo para poder entender, compreender. Não é passar a mão na cabeça, não é isso. Não é passar a mão na cabeça. Que Deus também não é assim. A gente acha que a misericórdia de Deus é passar a mão na cabeça, é aceitar tudo, né? uhum, Baixar a cabeça para tudo. Não, não é assim. Porque Deus é justo. Ele dá na medida que a gente precisa. Mas é necessário essa pessoa, esse pai, essa mãe, esse amigo, esse irmão de comunidade, que olha nos seus olhos e diz: Olha, você falhou, mas eu estou aqui para começar tudo de novo com você. É a mão de Deus de novo, né? Se manifestando. E a gente precisa ser esses comunicadores do amor de Deus, dessa misericórdia de Deus. Então é muito real o que o senhor está dizendo, é muito lógico, é assim mesmo que acontece. Quantas pessoas têm dificuldade de acolher, quantos pais e mães, quantos amigos, de acolher uma pessoa que chegou num ponto e que parece que não tem mais esperança, parece que não tem mais jeito. Precisa de uma dose de misericórdia para que o jeito aconteça. E existe esse jeito. E que passa pela misericórdia. Se não for pela misericórdia, se não for pelo amor de Deus, não vai. Não vai. é verdade, né? Por isso, nós passa tão rápido, né, gente? Olha, já passou 40 minutos de live praticamente, né? Porque é tão precioso, né? Essa é a grande sacada da eternidade, gente. Na eternidade vai ser assim, né? A gente não vai cansar de estar diante da misericórdia infinita de Deus e vai ser para sempre, né? A gente não vai estar condicionado ao relógio, né? Mas eu queria, Eliana, que nesse momento nós pudéssemos fazer um momento de oração. Eu queria que você orasse nesse momento, em especial, nessa direção, pelos pais, pelas mães, né, que entram no desespero, né? Com certeza, diariamente você deve receber. Eu recebo também aqui nas minhas redes pessoais, na rede da Aliança, a gente recebe muito isso, né? Os pais desesperados do filho que está no álcool, que está na droga, que não sabe o que fazer, que roubou alguma coisa dentro de casa para comprar droga, que está desaparecido há semanas e o pai não sabe o paradeiro, né? Então, eu queria que Deus te usasse nesse momento, minha irmã, com sua misericórdia, pela sua história de vida, para que muitos pais, muitas mães, muitos filhos, de repente, que estão aqui também e que estão nesse fundo do poço, né, diante desse seu testemunho, percebam, existe uma chance, ainda é possível. Eu vou me dar a oportunidade, né? Então, queria que nós pudéssemos orar
e depois o diácono pode abençoar todos vocês e seus pedidos de oração também. Vamos orar juntos. Te peço, Eliana, para que você ore por esses nossos irmãos e irmãs. Eu quero começar com uma frase que para mim ela é muito significativa e eu peço que essa frase encha o seu coração, você que está nessa live de esperança. Onde há vida, há esperança. Se está vivo, há esperança. Há possibilidade de cura, de libertação, de uma vida nova. Com esse olhar, Senhor, e com essa certeza, nós nos apresentamos a Ti. E eu quero louvar por cada uma dessas pessoas que estão aqui nessa live. Como uma pessoa disse, eu sabia que valeria a pena estar aqui nessa live hoje. Porque tudo que nós falamos, Senhor, retrata o Teu amor, a Tua misericórdia. É testemunho de fé, de esperança e de misericórdia, da Tua misericórdia em nossas vidas. Eu quero Te apresentar, Senhor, especialmente aqueles que mais sofrem, aqueles que vivem, estão passando por esse vale de dor, de desespero, porque no fundo amam seus pais, seus esposos, suas esposas, seus filhos, amigos, e por isso lutam, e por isso também se desesperam, e por isso se cansam no caminho. Senhor, nós pedimos um grande batismo, porque somente o Teu Espírito Santo para renovar as nossas forças. Porque quando nós nos deparamos com essas realidades, vemos as nossas forças se esvaírem, se esgotarem. Renova as nossas forças de fé e de esperança, de confiança em Ti, Senhor. Eu peço que o Senhor venha agora abraçar, acolher cada pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa. Eu estou dizendo dessa realidade, desse fundo do poço, desse inferno que é o vício da bebida e da droga, da qual muitas pessoas e muitas famílias agora se encontram. Eu estou pedindo, Senhor, além da libertação e da cura da alma, a libertação do físico e da alma, eu estou pedindo, Senhor, o Teu abraço, a Tua misericórdia, que nos faz descansar, que nos faz recompor as forças, mas que nos faz voltar para Ti. Senhor, dá-nos uma visão espiritual, de que esse momento é passageiro, vai passar. E só vai ficar o Teu amor. Eu peço agora, Senhor, por aqueles que acompanham essa live e estão intercedendo por jovens, por, como o diácono disse, pessoas que estão desaparecidas. Como eu muitas vezes desaparecia por horas. O desespero dos meus pais os faziam recobrar as forças em Ti, Senhor. Eu estou pedindo por aqueles que estão desaparecidos, estou pedindo por aqueles que estão no fundo do poço, eu estou pedindo por aqueles que são dependentes, químicos, afetivos, porque tudo se torna um grande vício. Eu estou pedindo, Senhor, libertação. Visita cada uma dessas pessoas. Visita cada uma dos Teus filhos, cada um dos Teus filhos, Senhor. E eu peço agora, como muitos pais, como o Senhor disse, diácono, Eliana, quantas pessoas pedem, né? Orientação. E muitas mães me perguntam, Eliana, como que eu rezo? Eu sempre digo, reze para que essa pessoa abra o coração. Porque se ela não quiser, e se ela se fechar, não tem o que fazer, infelizmente. Então, o segredo de tudo é a abertura do coração. É aquilo que aconteceu comigo. Claro que não é uma receita de bolo, mas foi necessário dizer para Deus, eu não aguento mais, Senhor. Entra na minha vida. Porque eu já tentei de tudo. No meu desespero, daquele sofrimento que eu vivia, eu disse, eu não aguento mais. Então, eu estou pedindo agora, junto com você, meu querido, minha querida, que reza por alguém, para que o Senhor bata, insista, como uma força ensurdecedora, a ponto dessa pessoa não aguentar e abrir o seu coração para a misericórdia de Deus. Eu estou pedindo por todos estes que você agora coloca o nome, inclusive aqui nessa live. Coloque o nome dessa pessoa aqui. O diácono vai abençoar onde quer que ela esteja agora, até sentada na beira, no boteco, no bar, no motel, o que seja. Onde quer que ela esteja, traindo. A bênção de Deus chega agora. E que a abertura do coração faça com que essa graça
aconteça poderosamente na vida dessa pessoa, a ponto de libertá-la de todo o caos que ela vive, de todo o flagelo que ela vive, de toda a miséria que ela vive. A miséria que se encontra com a misericórdia, que renova e salva vidas. Nós te pedimos, Senhor, nós te apresentamos e já te louvamos, te agradecemos, meu Deus. O Senhor nunca nos deixará, tanto aqueles que estão desesperados, como aqueles que causam o desespero. É o mesmo sol que brilha, é a mesma misericórdia, inclusive onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Ainda mais misericórdia derramada sobre estes. Nós estamos aqui, Senhor, para te louvar e te agradecer. Muito obrigada. Estamos na ressurreição. E a ressurreição para nós é vida nova. E é isso que nós queremos de ti, Senhor. Assim nós profetizamos, Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo. E eu profetizo, Senhor, que muitas dessas pessoas que esses nossos irmãos estão colocando nome aqui, assim como aconteceu com a Eliana, muitos deles, resgatados pela tua misericórdia, serão usados por ti, Senhor. Serão um instrumento da tua misericórdia, Senhor. Porque se o diabo assim tenta destruir essas vidas, é porque ele sabe muito bem que Deus tem planos imensos para cada um desses filhos. Amém. Por isso, Senhor, como outrora a Eliana experimentou na sua vida, em que o maligno tentava destruir a sua vida, porque sabia que instrumento precioso ela seria nas suas mãos, nós te pedimos, Pai, que a tua misericórdia vá ao encontro de cada uma dessas pessoas por quem nós estamos orando agora, e nós colheremos, não importa quanto tempo, nós colheremos os testemunhos de muitos irmãos que estavam nessa live e que irão falar em seu nome, que irão cantar em seu nome, que irão pregar em seu nome. E assim nós te pedimos, ó Pai, e pela força da graça da igreja, eu quero pedir a tua bênção sobre a vida dessas pessoas. Quero pedir que o Senhor e o teu sagrado coração possa expulsar o maligno da vida desses meus irmãos e dessas minhas irmãs, para que eles possam ter o seu coração tocado por ti e deem uma chance, Senhor, para que o Senhor seja na vida deles. Que o Senhor afugente todo o mal e que o Senhor traga toda a cura em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oh, graça de Deus. Você falou Nosso do sagrado Sagrado coração. Coração, eu já peguei ele aqui para mostrar que é um Bom, que coração, bom, que bom. é um Meus irmãos e coração minhas irmãs, muito aberto. obrigado por vocês estarem aqui com a gente. É um grande presente de Deus vocês estarem aqui. Eu queria que agora, eu sempre faço isso em toda live que eu faço com alguém. Eu queria que agora vocês dessem um print na tela. Eu e a Eliana vamos dar o melhor sorriso que a gente tem. E você vai dar um print nessa tela. E depois você vai postar no seu Instagram. E você vai marcar a Eliana. Você vai marcar a Aliança de Misericórdia, tá bom? Eliana Ribeiro Oficial, Aliança de Misericórdia e Diácono Júlio Neto. Você marca lá para que a gente saiba que você esteve aqui com a gente, tá bom? Então vamos lá, todo mundo prepara o print da Ô, tela aí. Diácono, eu só ia pedir para o senhor desativar os comentários, porque Ah, aparece a minha imagem. é verdade, senão não aparece. A Eliana, que é a mais bonita, não aparecer não tem Não, graça. não por isso. Não, é por Não isso por isso, também, pelo amor de Deus. mas Só um apareceu minutinho, meu tá bom, sorriso gente? também. Antes de terminar a live, a gente volta os comentários, tá bom? Só aqui, agora sim, ótimo, tá bom. Então vamos lá, gente. Tirando o print da tela, fiquem ligados aí. Um sorriso para vocês. Pronto, valeu. O Muito print bom. você marca a Eliana Ribeiro Oficial, marca a Aliança de Misericórdia e marca o Diácono também. Eu gostaria de agradecer imensamente, Eliana, por esse testemunho. Tocou demais o meu coração, demais, demais, demais. Foi uma bênção, de verdade, colher o seu... Já tinha ouvido seu testemunho algumas outras vezes também, mas gratidão, irmã. Repito mais uma vez, não vou cansar de agradecer por todo esse tempo, essa proximidade com a Aliança de Misericórdia também que você, o Fábio, estão vivendo, né? Pra gente, de fato, é um presente de Deus. Gratidão pela sua vida, viu? Eu que agradeço mais uma vez, Diácono. Conte conosco sempre. É sempre muito bom a gente poder unir as forças
para poder evangelizar e espalhar essa misericórdia. Muita gente precisa da misericórdia de Deus. Que bom. Obrigada pela oportunidade. Irmãos e irmãs, eu vou pedir a vocês também, ó, se você clicar nessa parte superior aqui, ó, tem lá a Eliana e também tem a Aliança de Misericórdia. Se você não segue a Eliana, segue a Eliana. Se você não segue a Aliança, segue a Aliança. Porque ao longo dessa semana nós teremos outras lives também, para que você possa participar e assim você vai também conhecendo um pouco mais do trabalho da Aliança. Por fim, eu deixei aqui embaixo também, nos comentários aqui embaixo, o Pix da Aliança de Misericórdia. E nesse tempo, meus irmãos, nós estamos no tempo das obras de misericórdia e nós estamos começando uma campanha para ajudar a nossa missão na Venezuela. Tem muita gente que... A gente também tem missão na África, mas tem muita gente que não sabe, mas a Venezuela está numa condição quase que pior que a África. Por conta do regime totalitário que infelizmente está naquele país, né? E que nós temos que orar muito, 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 muito por aquele país e lutar muito pelo nosso país para que nosso país não chegue nisso também. Né? Mas por conta dessa situação, as pessoas lá estão numa situação de calamidade. A Aliança de Misericórdia tem um projeto lá que sustenta uma escola para crianças. E, meus irmãos, com apenas R$ 50, você consegue manter na escola, lá na Venezuela, uma criança por um mês inteiro, com só R$ 50. Então, aqui embaixo tem o Pix, se você quiser contribuir, ou se você quiser, mande mensagem no inbox da Aliança e nós explicamos melhor essa história para você, porque por conta dos recursos que nós temos e a forma que a gente tem de trabalhar, com esse valor dá para a gente conseguir manter uma criança que se alimenta, fica em período integral na nossa escola, ela se alimenta e ela tem educação, né? Então, não é muito, nós temos lá 60 crianças, mas se a gente consegue mais ajuda, a gente consegue ampliar isso daí também. Então, nós pedimos encarecidamente a ajuda de vocês. E não se esqueça de pegar o print dessa tela, marcar a Eliana, o Diácono Júlio Neto e também a Aliança de Misericórdia, para que a gente possa louvar a Deus por estarmos juntos aqui. Eli, muito obrigado mais uma vez. Deus lhe pague. Ixi, acho que travou. Mas muito obrigado pela vida de vocês também. Amanhã nós temos live no mesmo horário, tá bom? Com outros convidados, você segue a Aliança de Misericórdia. Lá você vai ver quem são os convidados de amanhã, tá bom? Que Deus abençoe muito a cada um de vocês e a gente se encontra aqui. Paz e misericórdia. Que Deus abençoe também as vossas famílias.